E para você que busca uma casa ainda mais linda, está pensando em mudar a sua fachada e fica pensando, será que eu vou pintar? Será que eu vou usar revestimento? Qual revestimento é o ideal? Não importa o tamanho da fachada, gente. E quem vai falar com a gente sobre isso é a arquiteta Luciana Renier, que já está aqui com a gente. Luciana, obrigada pela sua presença hoje aqui. Olá, bom dia, obrigada. Eu que agradeço o convite. Quando a gente fala em mudar a fachada, qual é a primeira coisa que a gente tem que pensar? Bom, tem vários aspectos que a gente tem que analisar da arquitetura, se for uma reforma já existente ou não. Existe o gosto, né? O gosto, cada um tem o seu, tem gente que gosta de telhado aparente, tem gente que já não gosta, essas fachadas mais modernas hoje em dia. Mas uma coisa que a gente tem sempre que prestar muita atenção são os revestimentos que a gente adota para isso. Tem muitas opções hoje em dia, isso é bacana, por isso que a gente fala, sempre tem um profissional da arquitetura junto com você, que vai poder te orientar muito bem. E a gente tem muitas opções, desde pedras naturais, porcelanatos que imitam alguma coisa. Eu brinco assim, que a arquiteta sempre teve pavor de tudo que imitava, né? A gente queria o produto natural. Original. Mas assim, a tecnologia desses produtos foi tão avançada, eles evoluíram tanto, que a gente tem revestimentos cerâmicos, de porcelanato, que a gente não sabe mais se é madeira ou se não é, se é o concreto ou se não é. Então isso veio para agregar muita coisa na nossa área. Aqui a gente tem um primeiro projeto, acredito que seja seu, né? Sim. O que você usou aqui? Então, a gente usou uma pedra natural do lado esquerdo aí da tela, que a gente está vendo. É pedra Esta mesmo. é pedra mesmo, né? Essa é uma pedra natural. Então, aí a gente trabalha texturas, isso é muito legal, né? Tudo que com as pedras, a gente consegue fazer esses efeitos de textura. Do lado direito, um outro volume, já é um porcelanato que imita um concreto. Nossa. Então, o que a gente faz com isso? Às vezes, a gente até acredita assim, tem um investimento inicial maior, porém, você vai ter uma manutenção zero quando você usa um material adequado e um porcelanato, por exemplo. Você faz o investimento e esquece, não tem manutenção. Diferente da pedra. A pedra até exige uma manutenção um pouco maior, mas também é um material fácil de lidar. Quando eu falo mais de manutenção, talvez o que se aplique mais nisso é madeira, por exemplo. Entendi. Quando a gente aplica a madeira é maravilhoso, produto natural, tal. Mas numa fachada com sol e chuva, daí já não é tão adequado, porque vai ser necessário ter manutenção constante. Para tratar essa madeira, né? Para proteger justamente do tempo, Para protegê-la, exatamente, porque senão ela vai ficando feia. E existem materiais de porcelanato, materiais cerâmicos que imitam a madeira já. Então, se você não conhece, não é da área, você tem que tocar para ver se é madeira ou se é um porcelanato, por exemplo. Aí vem esse caso que eu falei, você tem um investimento inicial e uma manutenção zero depois. Daí é muito bom. O porcelanato, ele pode ficar no tempo, ele pode receber bastante chuva, sem problema. Sol, poeira, frio, sei lá eu. Sem problema nenhum. O porcelanato é um material para esse tipo de situação. Essa é outra? Essa é uma outra casa que nós fizemos. Nós também usamos a pedra e a pedra natural. E tem também alguns porcelanatos hoje em dia que você pode cortá-los filetado e que pode dar esse efeito de pedra também. Que você pode colocar em níveis diferentes para a gente dar essa textura que eu comentei, né? Para dar essa volumetria. E a gente também pode usar nestes casos também. Que ideia bacana, né? Que dica bacana aí da Luciana. Ou seja, dá para você formar um desenho a partir de um mosaico desenho, mesmo. cortar filetado, quadriculado, como você achar mais interessante de acordo com o seu projeto, com o seu profissional da área, né? Que legal. Vamos ver a próxima referência. Essa é madeira? Isso é muito interessante. Vou falar primeiro daquela parte branca, que está até a porta de entrada. Certo. Isso chama-se lastras. De porcelanato, mas eles são gigantes, né? Tem mais de 2 metros de altura. Isso a gente tem usado muito em fachadas, justamente porque dá esse aspecto limpo, não tem emendas, porque é uma peça muito grande. Neste caso aí, a gente revestiu até a porta de entrada principal, que tem aquele detalhe em preto que é o puxador, daí é o detalhe de acesso, né?
mas a fachada toda está na lastra de porcelanato. E é muito interessante. É uma peça única essa. Ela tem, se não me engano, essa daí ela tem 1,20 m por 2,40 m de altura. Você tem uma ideia, às vezes as pessoas não relacionam muito. Uma porta normal tem 2,10 m, uma porta de casa. Isso é padrão. Aí tem 2,40 m de altura. Ai, nossa, então ela é muito grande. Vale a pena investir numa lastra? Vale a pena, sem dúvida nenhuma, porque fica parecendo uma pedra natural. Verdade. Com um custo inferior, se fosse um mármore, por exemplo. E eu acho que dá um efeito muito interessante. E essa outra parte aqui é o quê? Aí é alumínio. Alumínio? Que imita a madeira também. Arrasou, Luciana. Também nesse caso que eu falei da manutenção. Aí tem um ripado no alumínio, mas você olhando visualmente, é madeira. Eu achei que fosse, assim. Eu falei, esse daí, como tem teto protegendo, deve ser madeira de verdade. Não é alumínio, porque legal. ele vira aqui no muro externo, né? Ele é ripado, filetado ainda. Então, é um trabalho muito bacana, que você não diz o que é, se é madeira ou não. Tem que pôr a mão, daí você vai notar que é um pouquinho mais geladinho só do que a madeira. Que bacana. Mas visualmente é maravilhoso, então você teria esse investimento inicial e depois a manutenção zero. Zero também. Zero Isso a gente gosta, hein, gente? Vamos ver o próximo. Que lindo. Aí é uma fachada, está em 3D ainda, está em execução. Também a gente trabalhando todos esses materiais que eu comentei. Madeira, a pedra, o porcelanato, tem vários materiais Esse aqui envolvidos. de fora é o alumínio? Esse vai ser em alumínio também. Tá. Tudo que a gente faz tem a opção, poderia ser em madeira. Madeira é um material muito nobre, um material que a gente gosta muito. Porém, tem esse inconveniente da manutenção, porque a madeira requer uma manutenção constante. E o vidro, Luciana? A gente viu nos últimos anos até prédios mudando fachada, tirando parede de muro, assim mesmo, né? Colocando vidro. O que você fala sobre o vidro? Olha, eu particularmente gosto bastante. Eu também. Ele dá uma leveza, né? Dá uma modernidade, dá uma leveza. Por questão de segurança, muitas vezes você quer ter essa transparência. Ó, essa casa mesmo aqui, ó, é uma casa de rua, ela tem esse vidro na fachada. Aqui é uma casa de rua, não é de condomínio. As outras eram de condomínio, então a gente não tinha essa preocupação com a segurança. segurança. Neste caso, a gente usa muito em casas de rua também. Então, até hoje em dia, por questões de segurança, os clientes querem que vejam, que sejam vistos assim. Você está saindo de casa, você já consegue ver, você está chegando, você abre a porta, você já sabe se tem alguém na calçada ou não. Então, a gente usa bastante. Em prédios, né? A gente vê, caminhando em Londrina, a gente vê isso facilmente também. Eu acho que dá uma modernidade, eu gosto bastante, dá essa leveza. Fica bem e às bonito. vezes me questionam da manutenção também. Mas não suja muito, né? Porque o vidro normalmente, por incrível que pareça, o vidro na vertical, ele não costuma sujar muito. Então, a própria chuva, assim, é lógico, existe uma manutenção da limpeza, mas fora isso, ele é muito tranquilo. A gente usa bastante, sim. Temos mais? Ai, que lindo esse também. Esse também é casa de condomínio, né? Também a gente tem esse muro em pedra, também em formatos diferentes, formando mosaico. Tem duas faixas ali, ó, um pouco mais estreita, o corte dela, né? E tem, não sei se é porcelanato, mas tem revestimento que também imita o tijolinho, pintadinho de branco. Tem muitos revestimentos hoje em dia que imitam e que também tem características naturais também, o que é bacana, né? Vamos mostrar mais uma foto, Luciana. Aí também, aí é o de madeira no piso também, ó. Aí a gente tá falando, embora a gente esteja falando em fachada, aí é um piso de madeira. Madeira? É porcelanato que imita a madeira. E ele não é escorregadio, ele é para a área externa. Isso é bem importante também. Quando a gente usa no piso, tem que ser o porcelanato adequado também. Que alguns chamam de EXT, que é de área externa, que é importante ser sempre lembrado em situações de área molhada, áreas externas, porque senão se torna perigoso, né?
Luciana Renier, adorei seu sobrenome e os seus obrigada. projetos. Você fala muito bem. Acho que você Obrigada. desmistificou muitas coisas em relação à fachada. Ah, que bom. Eu acho que a dica que a gente pode deixar, mais importante de tudo, é a gente ter sempre um profissional da arquitetura, um Sim. profissional da sua confiança, porque eu brinco sempre que a nossa relação é de confiança. Você não vende uma coisa palpável, você vai vender um sonho. Exatamente. Então tem que ser alguém da sua confiança e ter sempre as lojas por trás. A gente tem a TK que está sempre junto com a gente, que tem vários desses revestimentos que eu citei, as lastras, o de madeira, tem muitas opções e é bem bacana. Obrigada, Luciana. Seja sempre bem-vinda, Muito viu? obrigada, eu que agradeço.